aí, pessoal, tudo bem? Galerinha do primeiro ano, ensino médio, tranquilo? Vamos continuar nossos estudos? Vamos lá. Professor Leonardo Greco, vamos lá aprender um pouquinho mais sobre a nossa gestão hídrica. Pessoal, o que é isso? É como a gente vai gerenciar, como a gente vai se organizar para cuidar do nosso bem maior, que é são os nossos recursos hídricos, tá? Hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o nosso potencial hídrico. A gente já sabe que é muito grande, mas a gente vai detalhar um pouquinho, beleza? A gente vai entender também a importância da gestão e como que isso acontece, como que se dá a gestão desses recursos hídricos. Tranquilo, pessoal? E vamos também identificar a importância da eficiência dessa gestão. Por que é importante gerenciar e por que é importante gerenciar de um modo cada vez melhor esses recursos? Bom, inicialmente, o que são recursos hídricos? São todas as águas disponíveis para uso no país, né? Estejam elas na superfície ou no subsolo. Então, águas superficiais e subterrâneas disponíveis para uso. Chamo a atenção de vocês aqui nessas figuras a questão da nossa Amazônia, né? Um dos locais com maior potencial hídrico do nosso país, e também a questão do nosso aquífero Guarani, tá? Percebam que o aquífero Guarani, na segunda imagem, ele não se limita ao território brasileiro, mas ele continua sendo um dos mais, quer dizer, continua sendo não, é um dos aquíferos, um dos reservatórios de água subterrânea mais relevantes do nosso país, beleza? Bom, a gente percebe que tem alguns fatores com relação aos recursos hídricos no Brasil, positivos ou nem tanto, tá? Grande disponibilidade. O Brasil é farto em recursos hídricos, felizmente, graças a Deus, né? Porém, a distribuição é irregular. Você tem áreas no nosso território, vamos lembrar que o Brasil é também chamado de país-continente, dada a sua grande extensão, né? O Brasil tem uma distribuição irregular, então há territórios no país onde há muita oferta de água, né? Seja superficial ou subterrânea, e há áreas também onde a demanda é muito grande e nem tanta oferta há assim. Chamo a atenção para duas realidades, a realidade do Nordeste, né, e a realidade da nossa região Sul, as regiões Sul e Sudeste, que é onde se dá a maior concentração de pessoas, né, são as áreas mais urbanizadas do país. Então ali, em algumas situações, a demanda pode ser, já foi no passado, um passado recentíssimo, já a demanda maior do que a oferta. E aí a necessidade de racionamento, etc. Tá? Bom, dentre as demandas, já que eu falei disso, as maiores demandas de uso desse recurso se dão na irrigação, questão especificamente da agricultura, principalmente, mas também a pecuária, né? A formação de pastagens, etc. Uso doméstico, né? Uso urbano, aí não só o doméstico, mas comercial também, né? Vários outros usos, né? Dentro das grandes cidades, grandes, médias, pequenas cidades, uso urbano, tá? E também uso industrial. Aí essa questão aqui leva a gente a pensar também na questão do uso industrial, a questão da emissão de poluentes. A gente vai ver o quanto isso é preocupante mais à frente, tá? Brincando com a matemática. Que sinalzinho é esse aqui, pessoal? Maior, menor ou igual? Maior. Né? Demanda maior que a oferta. Então esse é um dos desafios, principalmente em períodos do ano onde o nosso índice de pluviosidade, o que é isso? Chuva, tá? Em que o nosso índice de pluviosidade não é tão intenso assim, inverno é um bom exemplo, em que você tem a continuação da demanda, né? Então a demanda continua alta, principalmente em áreas muito urbanizadas, e a oferta cai. Tá? E aí que é necessário, que eu falei antes, o racionamento, por exemplo, né? A redistribuição, um gerenciamento melhor. E aí, como é que fica isso? Como que se dá esse gerenciamento? Inicialmente, a gente tem alguns itens da lei que a gente tem que observar, né? Toda a água pertence à União. Ué, gente, mas meu avô tinha uma rocinha no interior, passava um rio lá e ele fazia tudo lá, ele pescava, nadava, a gente brincava lá, tudo bem. Mas ele não pode dizer, ele nunca poderia dizer que aquele rio é propriedade dele. Toda a água disponível no país, superficial ou subterrânea, é de posse da União, tá? Leis que regulamentam seu uso, inicialmente Código de Águas, de 1934, e ainda está vigente, e ainda vale, tá? Fala principalmente da preservação e da qualidade da água
no Brasil, tá? Então, não, preservar não precisa nem falar, né? É óbvio, é essencial para que esse recurso se mantenha disponível e em boa qualidade, ok? Lei das Águas, de 1997, criou o Sistema Nacional dos Recursos Hídricos. E aí foi uma questão de maior normatização, de determinar atribuições. Quem faz o quê nessa gestão hídrica brasileira, ok? Bom, e aí, esse aqui não é o nome de uma pessoa, né? Falando nisso, mandar um abraço para minha irmã, Ana Márcia, professora de Física, tá? Da Rede Pública de Minas Gerais. Excelente professora. Mas enfim, Ana, não tem a ver com a minha irmã. É Agência Nacional de Águas, ok? Essa agência é responsável por elaborar e também implementar, né, fazer acontecer planos nacionais relacionados aos recursos hídricos, além de dar apoio à iniciativa de outros grupos. Imaginem, por exemplo, o setor público estadual ou de alguns municípios que queiram implementar alguma medida, a Agência Nacional de Águas dá o suporte necessário para que essas medidas sejam realmente executadas. E mesmo se forem instituições privadas, ok? A Agência Nacional de Águas também classifica os recursos hídricos em classes, né? E determina o nível de qualidade a ser atingido. A Agência Nacional de Recursos Hídricos determina um nível mínimo, um padrão mínimo de qualidade que deve ser atingido para que determinado recurso hídrico possa ser utilizado pela população, tá? E essa agência faz a classificação dos recursos de acordo com o seu, por exemplo, teor de pureza, a sua qualidade, né, o maior ou menor risco à saúde. Tudo isso é atribuição da Agência Nacional de Águas. Tranquilo, pessoal? Bom, recursos hídricos e saneamento básico. Às vezes a gente tem a mania, né, o costume de confundir, achar que tudo é a mesma coisa, mas na verdade não é, tá? Recursos hídricos referem-se à oferta e à qualidade da água. Então, a quantidade e a qualidade da água que está sendo utilizada, isso é referido, né? Bom, vamos lá, de novo, galerinha. Recursos hídricos referem-se à oferta e à qualidade da água, tá? Tranquilo, beleza. Saneamento básico está dentro dos recursos hídricos, ok? Refere-se ao abastecimento de água, esgotamento sanitário, né? Limpeza urbana e gestão de resíduos. Perceba uma coisa, saneamento básico é uma parte essencial dos recursos hídricos, tá? E ele lida não só com a qualidade da água, com o tratamento adequado do esgoto, o resíduo dessa utilização, né? Como vai analisar também, como vai organizar, normatizar, né? Resolver o problema em questões de limpeza urbana e também gestão de resíduos, sejam eles sólidos, orgânicos, inorgânicos, os variados, né? Bom, com relação ao fornecimento dos recursos hídricos, como que isso é autorizado, como que isso é fiscalizado, quais as normas existem, quais critérios, melhor dizendo, tá? O fornecimento dos recursos hídricos, ele é efetivado por empresas públicas ou contratadas pelo setor público, né? A gente tem, por exemplo, no caso de Minas Gerais, você tem a empresa pública do Estado que é responsável por essa distribuição, né? Pelo tratamento e pela distribuição dos recursos hídricos. Existem cidades onde se optou por criar uma empresa municipal, tá? E existem também cidades que decidiram contratar empresas privadas para fazer esse serviço, tá? Bom, essas empresas, elas passam por um processo de intenso controle, né, de normatização, elas têm que seguir uma série de padrões que aí o Estado ou o município determina, né? Lembrando que sempre sob o controle, por exemplo, da Agência Nacional de Águas, né? Tudo isso é extremamente interligado, tá? E se essa empresa cumpre aqueles pré-requisitos, ela obtém a concessão do serviço. Então, ela é autorizada a, durante um período, digamos 5, 10, 20 anos, prestar aquele serviço. O que não quer dizer que durante 5, 10 ou 20 anos ela vai ficar tranquila, trabalhando, executando as suas tarefas como achar melhor, não. Ela vai passar por uma constante fiscalização, tá? E se durante esse período, ainda que ela tenha a concessão,
se ela descumprir alguns itens e se ela não se mostrar capaz de corrigir esses problemas, ela pode, sim, perder a concessão. Tá? Como que ela perde a concessão? O povo pode reclamar. Tá? Imagina uma situação em que numa determinada cidade, vários bairros estejam sofrendo com a falta d'água. Tá? Cada vez mais frequente a não disponibilidade de água durante períodos do dia, períodos da noite. Isso se torna uma coisa recorrente na cidade. Ou se em determinados bairros, ou se em toda a cidade, o cidadão perceba que a água está escurecida, está com gosto estranho, ou seja, a qualidade está caindo. Essa sociedade, esse grupo de pessoas, a sociedade, claro, né, pode ir ao poder público e solicitar uma maior fiscalização, iniciativas para se corrigir esse problema e, se for o caso, pedir a cassação da concessão dessa empresa. Tá? E aí o poder público tira a concessão dessa empresa, abre uma concorrência pública, uma chamada licitação, né? Determina os padrões e contrata outra. Ou, se for mais prático, o poder público pode também criar a sua própria empresa gestora. Tá? Bom, problemas adicionais, mau uso dos recursos. E aí a gente vai entrar também naquela questão do desperdício, né? Desperdício que foi tão combatido há alguns anos atrás, durante um período de intensa crise que atingiu, por exemplo, Minas Gerais. Foi assolado por essa crise de recursos hídricos, né? A gente passou por um racionamento muito rigoroso, ok? Descarte inadequado de resíduos. E aí a gente coloca uma senhora galera no meio, tá? Residências, comércios, indústrias, agropecuária, tá? A gestão de resíduos é uma coisa tão relevante que, felizmente, já tem algumas décadas que a questão da coleta seletiva dos resíduos está sendo implementada. Em algumas cidades com mais eficácia, outras com menos ainda, mas tudo isso está caminhando, é um processo, tá? E isso aí vai impactar, se bem gerido, né? Vai impactar positivamente na questão do descarte dos resíduos, ok? Bom, furto, roubar água, como assim? Existe, tá? É bastante, não é raro, é bastante comum até, né? Até a questão da extensão do nosso território é um fator que contribui para isso, porque como é extremamente extenso o nosso território, a fiscalização, ela, para ser eficiente, ela teria que ter muito mais recursos, muito mais, por exemplo, agentes para fazer essa fiscalização do que realmente há. Tá? Por exemplo, alguns poucos anos atrás, foi-se divulgado que no interior do estado de São Paulo havia um complexo de diversão, né, um parque aquático, que estava captando ilegalmente água do aquífero Guarani. Tá? E aí isso foi objeto de fiscalização, foi objeto de reportagem e foi combatido também. Tá? É só para vocês perceberem como que o furto, apesar de ser assim, esquisito a gente falar, mas pode sim acontecer, ok? Bom, aí umas fotos, pessoal. Essa foto aqui é do rio Tietê, em São Paulo. Tá? Percebam aí como que o descarte inadequado aqui vocês percebem que é um lixo, é um resíduo eminentemente urbano, tá? Então você tem aqui em primeiro plano, você consegue ver garrafas PET, você consegue ver sacolinha plástica, enfim, lixo é o que não falta. E se você teve a oportunidade de ver reportagens sobre o rio Tietê já no passado, você consegue perceber, se quiser, busca na internet, no YouTube, são várias informações, tá? Percebe como que na nascente do rio Tietê, o rio é extremamente límpido. E é até uma tristeza você perceber que, como, à medida que o rio vai se aproximando das grandes aglomerações, principalmente São Paulo, né? Ele vai se poluindo, vai se perdendo, vai, entre aspas, vai morrendo, né? Pensem na vida subaquática aqui, a diversidade de seres vivos que existem na nascente do rio Tietê e vão morrendo a partir do momento em que a poluição vai aumentando, ok? Esgotamento, né? Descarte do esgoto de forma inadequada, isso é um grande problema também, tá? A gente verifica isso muito, inclusive, em áreas litorâneas do nosso país, tá? Em algumas cidades do litoral brasileiro, a gente percebe, infelizmente,
esse descarte inadequado do esgoto. O esgoto, às vezes, cai direto na água do mar, né? É feita uma canalização totalmente indevida e inadequada, ok? Mas, professor, poluição atmosférica, o que tem a ver com recursos hídricos? O que tem a ver a chaminé com a poluição da água? Meu filho, se a poluição está assim na atmosfera, imagina como é que não está rio adentro. Imagina como é que não está, tá? Essa é uma preocupação que a gente tem que ter, ok, pessoal? E uma coisa, para se corrigir isso aqui, o que a indústria vai ter que fazer? Investir. Mais custo, não é? Para a indústria, mais custo, não tem redução de lucro. E aí, por isso que muitas indústrias são avessas a essas medidas. Por isso que essa fiscalização, para esse tipo de problema, tem que ser muito mais intensa, tá? Tem que ser muito mais eficiente. Tudo que mexe em bolso de empresário, de donos de indústrias, né? Tudo que vai impactar no seu lucro é uma coisa que ele não vai olhar com bons olhos e vai fazer de tudo para evitar, para postergar, para adiar o máximo possível. Só que quem se penaliza, quem sofre com isso, é o meio ambiente. E nós não fazemos parte do meio ambiente, não? Claro que fazemos, tá? Temos que ficar de olho nisso, ok, pessoal? Bom, desafios na nossa gestão hídrica. Quais seriam, né? Desenvolver e preservar. Aí é a questão que eu falei, né? Você vai ter a sociedade cada vez mais prosperando. A demanda por recursos hídricos, a tendência é que se a volume cada vez mais, aumente cada vez mais. Se não preservar, meu amigo, não vai ter, tá? Ou pelo menos não vai ter com tanta qualidade assim. Maior eficiência no tratamento. Tá? Quanto melhor for o seu tratamento, não só da água que você vai disponibilizar, como também do esgoto, né? Você pode obter, por exemplo, uma reutilização dessa água. É claro que você não vai pegar a água do esgoto e vai tratar e dar de novo para a pessoa consumir em casa, mas você pode ter outras utilizações para aquela água. Beleza, pessoal? Tranquilo? E, óbvio, né? Conservar as nascentes. Se é de onde a água brota, se você descuidar, se você negligenciar, você vai sabotar a natureza. Então, conservemos as nascentes, né, pessoal? Tudo entendido? Então, vamos praticar. Vamos lá. No que se refere, já ouvi isso em algum lugar, no que se refere à hidrografia brasileira, assinale a alternativa incorreta, tá? Está na tela aqui, está na primeira tela, pessoal. Olha só a resposta errada. Uma característica da hidrografia brasileira é o grande número de lagos e lagoas. Não, né? Errado. A gente se caracteriza, claro, temos também, mas o grande potencial hídrico brasileiro se refere à grande oferta de cursos d'água em rios, né? Rios fartos, em grande quantidade e em grande volume. Tanto isso que a nossa matriz energética, né? Só para a gente ilustrar, a nossa matriz energética é a energia hidrelétrica. Então, a gente se utiliza da água para gerar a energia elétrica para nós. E a gente sabe que o Brasil é um dos grandes produtores, né, de energia elétrica com essa matriz. Beleza, pessoal? Bom, hoje a gente percebeu, a gente entendeu que o Brasil é, obviamente, né, um país com grandes recursos hídricos e que a gestão desses recursos ela é compartilhada por entes públicos e privados, tá? E que são vários, diversos mesmo, os desafios para a boa gestão desses nossos recursos hídricos. Ok, pessoal? Finalizamos hoje, tá? Eu deixo aqui um grande abraço para vocês, agradeço pela oportunidade e os convido a estar presentes junto comigo nas próximas aulas, ok? Grande abraço, pessoal!